Falamos agora aqui que começa hoje, inclusive, a 9ª edição online totalmente gratuita do Money Week, né, promovida pela EQI Investimentos. A gente acompanhou especificamente aí toda a parte da gravação deste Money Week. Eu tive, inclusive, a oportunidade de participar de vários desses painéis promovidos. Fica o convite, inclusive, para quem quiser acompanhar aí Money Week, que começa hoje. Tem um QR Code aí na tela. Principais autoridades do mercado do país compartilhando experiências e conhecimentos para ajudar você, né, totalmente aí gratuita, a alcançar seus objetivos no menor tempo possível. Inclusive, o repórter Gabriel Monteiro conversou com o economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida. Vamos ouvir. O MC News continua a cobertura da Money Week, que traz grandes nomes do mercado financeiro brasileiro. Estou com um deles, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, que discutiu em um painel ali sobre perspectivas fiscais e reforma tributária. Eu tenho uma dúvida. Nós vimos na última reunião do Copom uma divergência, até uma concorrência aqui no mercado financeiro, todo mundo debatendo se ia ser 25 pontos base, 50 pontos base de corte. No entanto, a própria reunião que anunciou esses 50 pontos base e a ata, que disse que era consenso esse início de ciclo de cortes, nos deu alguns panoramas que tiraram um pouco da preocupação de a velocidade ou não que a gente vai cair os juros, mas sim colocaram um ponto de interrogação sobre até onde vamos chegar. Como que você enxerga esse panorama para juros aqui no Brasil? Qual que é a taxa que o Brasil tem direito de negociar aqui para a nossa economia para que nós não geremos nenhum problema? A gente não negocia um juros muito baixo, baixo demais como na história recente que nós vimos, e nem alto demais com a taxa real, que é uma das maiores do planeta. Bom, obrigado. Primeiro ponto importante, eu acho que o Banco Central tomou a decisão correta de começar o ciclo de corte com um corte de 50 pontos. 0,5 pontos percentuais. Por quê? Porque se ele cortar ao longo desse ano, nas 3 reuniões que faltam, a taxa de juros 0,5 por reunião, a gente vai terminar o ano com a taxa de juros de 11,75%, que ainda será uma taxa de juros muito alta, porque a expectativa de inflação para o próximo ano é 3,8%. Então, mesmo com a manutenção desse ritmo de corte, o juro ainda será alto. O Banco Central poderá ou não acelerar esse corte de juros, como ele próprio falou, se a expectativa de inflação cair, convergir para a meta, se a inflação no ano corrente melhorar e se o que ele fala de ato do produto, a diferença entre o potencial de crescimento do que o Brasil cresce, se abrir, se a gente ficar bem abaixo do que poderia crescer. Mas dito isso, qual é a taxa de juros final? Para onde vai a taxa de juros que a gente chama terminal, quando o Banco Central parar de reduzir os juros? O mercado hoje estima que a gente vai terminar o próximo ano com a taxa de juros na casa de 9%, 9, 9,5%, talvez um pouquinho abaixo, tem esse debate, mas eu acho que se a inflação for para a meta, possivelmente o Brasil pode ir para um juro de 8, 8,5%. Então a gente ainda não sabe, porque depende de uma série de coisas, como por exemplo, ao longo dos próximos meses, a expectativa de inflação do mercado vai convergir para a meta de inflação de 3% em 2025 e 2026, eu torço e espero que sim, mas o próprio Banco Central tem dito e o próprio governo tem afirmado que é preciso ainda dar clareza que o Brasil vai conseguir entregar os números prometidos no âmbito fiscal. O próprio ministro tem dito que quer um déficit primário zero. E todos têm dito e têm reconhecido que é importante a gente avançar no ajuste fiscal para criar um ambiente para efetivamente a gente voltar a ter taxa de juros de um dígito no Brasil. Maravilha. Inclusive na última ata nós tínhamos esse ciclo, esse ritmo de corte de juros, talvez atrelado às surpresas positivas que a economia brasileira poderia nos trazer. Nos últimos 3 anos tivemos diversas surpresas positivas, a economia surpreendendo muitas vezes o mercado, aumento do crescimento maior do que o esperado, talvez uma recuperação depois da pandemia melhor do que a esperada. Eu gostaria de saber justamente sobre isso, o quanto dessas surpresas está limitada, claro, às reformas que nós aprovamos no passado, e se a reforma tributária, da forma como nós temos hoje, ela pode gerar surpresas positivas no futuro ou a gente ainda não tem um projeto maduro o suficiente para fazer esse cálculo, para identificar que faz parte da reforma recente, das grandes reformas recentes que o Brasil passou? Vamos lá, um primeiro ponto, eu acho que essa surpresa que o Brasil passou nos últimos anos de crescimento, o Brasil vem surpreendendo um ritmo de crescimento maior do que os modelos econômicos, os economistas previam em 21, em 22 e até mesmo esse ano. Essas surpresas de crescimento, talvez um pouco dessa surpresa seja resultado das reformas importantes que esse país fez nos últimos 6, 7 anos.
Dito isso, a reforma tributária, o Brasil tem um sistema tributário tão complexo, com tantas regras, que essa primeira parte da reforma tributária, que é a reforma tributária de imposto indireto, a junção de impostos estaduais com municipais, ICMS com ISS, e a junção dos impostos federais, PIS/COFINS com IPI, eu acho que é muito positiva, porque vai simplificar tanto o nosso sistema tributário que o ganho que nós teremos de longo prazo com simplificação vai ser muito maior do que problemas pontuais que possam surgir na implementação e na transição dessa reforma, tá? Então, eu acho que é muito importante. O Ministério da Fazenda já divulgou um estudo mostrando que a alíquota geral da soma de todos esses impostos, ISS, ICMS, IPI, PIS/COFINS, vai ficar entre 24% e 26%. É a alíquota que não vai aumentar a carga tributária em relação ao que nós temos hoje. A proposta da reforma tributária de imposto indireto é uma proposta de simplificação. Acho que isso é muito importante. Se simplificar, é menos custo para as empresas cumprirem com as obrigações fiscais e é mais segurança jurídica para todas as empresas. Então, a gente já pode falar assim, que a concepção dessa reforma, o modelo dessa reforma é muito positivo. Maravilha, Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. Lembrando, participou de um painel justamente para falar sobre essas perspectivas fiscais e a reforma tributária. Então, para acessar este conteúdo, lembrando, Money Week entre os dias 14 e 17 de agosto, totalmente gratuita e digitalizada. Tá aí, então, né? Quem quiser acompanhar este painel e outros painéis aí durante o Money Week, nesses próximos 3 dias, é só se inscrever, basta acessar o QR Code aí que está aparecendo aqui na sua tela, fazer a inscrição 100% online e gratuito e aproveitar todos os conteúdos.